Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando com o primeiro abrindo jogo de 2018. Isso mesmo, depois de uma breve pausa para as festas de final de ano, uns dias para descansar, relaxar. Estamos de volta com abrindo o jogo para a temporada do esporte 2018. Uma temporada que promete dentro e fora de campo. E o primeiro abrindo o jogo do ano é com o atual campeão regional, porque estamos em 2018, mas o ano acabou de começar e o atual campeão é quem venceu o campeonato regional em 2017. A gente já falou muito aqui sobre o título do Entre Folhas, mas vamos falar sobre a despedida de Weber Correia, meu amigo Beto, e eu posso chamar de amigo porque são mais de 20 e tantos anos de amizade, está indo embora da cidade das Palmeiras com a família para seguir atrás do sonho do filho Guilherme, lá no Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre isso agora e sobre outros assuntos, sobre a carreira do Beto, aqui no nosso Abrindo o Jogo, e relembrar grandes passagens que tivemos juntos também em alguns times aqui de Caratinga e região. Você é o nosso convidado especial para essa resenha legal aqui no Abrindo o Jogo. Vamos falar também, obviamente, sobre o Campeonato Mineiro, a expectativa do Campeonato Mineiro, sobre o que a gente espera da LCD para esse ano de 2018 e muitos outros assuntos. E vamos falar de uma nota triste que eu fiquei sabendo hoje, na hora do almoço, do nosso amigo Wagner, ex-goleiro do América, que faleceu na noite de domingo. O grande goleiro Wagner dos anos 80, belíssimo goleiro, um dos grandes nomes da história do nosso futebol, que faleceu aos 60 anos. O Wagner, que não morava em Caratinga mais, mas tem raízes aqui, tem família aqui e vai deixar muitas saudades para quem é apaixonado por futebol. A gente vai falar sobre o Wagner depois também. Meu amigo Herbert Correia, aquela velha história, né? Filho é algo que a gente faz para a vida toda e é a coisa mais importante da vida de qualquer um. E por conta deles a gente é capaz de mudar a própria vida, não é isso, Beto? Com certeza, Rogério. É um prazer novamente estar aqui no seu programa. A gente, na verdade, se fosse olhar, a gente não iria, né? A gente conversa com os amigos, fala que a gente é louco de fazer o que a gente está fazendo, mas foi tudo bem planejado desde agosto para chegar esse momento, quando o Guilherme foi no Rio, foi aprovado e a gente foi. Já queria que a gente ficasse lá em agosto, eu falei que não podia, e falei que em janeiro eu já estaria morando no Rio. Aí foi adiando, então essa semana agora a gente se muda para o Rio, né, graças a Deus, com tudo que a gente planejou, com a bênção de Deus, seguir o caminho certo. Na verdade, para você que não está por dentro do assunto, o filho do Beto, Guilherme, com quantos anos, Beto? 8. Foi aprovado no Sub-9 do Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, jogando futebol, artilheiro nato Guilherme, tem faro de gol, né? Me lembra um outro membro da família que também tem faro de gol, que é meu amigo Tom, que é irmão do Beto. E sem dúvida nenhuma, o Guilherme ainda é só uma criança, obviamente, mas tem tudo para se tornar um jogador de futebol. E é atrás desse sonho do filho, e obviamente, por que não dizer do pai, que o Beto está se mudando com a família toda para o Rio de Janeiro, para dar esse apoio melhor para o Guilherme, porque uma coisa é você estar longe da família. Com a família por perto, né, pai, mãe, irmãs, fica tudo mais fácil, né, ou menos difícil, vamos dizer assim. Com certeza, né? Acho que você tá uma criança de 8, 9, 10 anos sair da sua rotina familiar, ir para um lugar estranho, ficar com parentes, né? Não é a mesma coisa. Então eu sempre falei que a minha mãe fica achando daquele jeito, mas eu falava que o filho eu crio para o mundo, mas ainda o Guilherme, mas a Camila são novos, a Alice já é mais velha, eu tenho que acompanhar, então seria diferente. Então a gente mudou, eu e a Elaine, a gente mudou toda essa rotina para poder acompanhar o sonho do Guilherme, não só o dele, mas também o meu, porque qual o pai que não quer ver, que não quer ver um filho jogando um futebol em grandes equipes? Então a gente espera, como você falou, ele é apenas uma criança, mas quem sabe daqui 5, 6, 10 anos ele consegue esse objetivo dele. Sem dúvida nenhuma. E mudar, sair da cidade, onde você tem mãe, tem amigos, né, tem emprego, não é nada fácil. Como é que vai ser
a essa mudança para o Rio de Janeiro? Já está com emprego, já? Casa, escola para o Guilherme, para suas filhas, a sua esposa também, eu sei que ela trabalha. Como é que está equacionado isso tudo? Na verdade, como eu te falei no início, desde agosto a gente vem planejando isso, né? O Vasco me ofereceu um trabalho lá dentro, né? Questão do seu Eurico, mas aí com esse lema no Vasco, ganha, ganha, não fica, eu não podia esperar até essa definição. Então a gente conseguiu um outro emprego, né? Tá indo para o Rio. E se tudo correr bem, se o Eurico ganhar, o Eurico também não ganhando, nós vamos buscar também o que foi nos oferecido pelo Vasco lá em agosto. Mesmo o Eurico não ganhando, a gente vai tentar galgar isso aí junto com essa nova diretoria do Vasco. Esse problema jurídico da eleição no Vasco da Gama é uma novela, né? O Eurico tem até o dia 16, né? Portanto, no caso, nessa terça-feira, para poder sair da presidência do Vasco. E o Júlio Brandt, que é quem deve ocupar o lugar dele, aí muda todo o sistema, filosofia, aquela coisa toda, e o que foi falado com o Beto, provavelmente o Júlio Brandt não vai nem cumprir, porque não é ele que fez para você a promessa de um emprego. Mas, como você bem disse, não pode ficar esperando a definição de um emprego no Vasco da Gama. Agora, a situação do Guilherme no Vasco da Gama, com Eurico ou sem Eurico, ela é a mesma? É a mesma. Foi até uma pergunta que eu fiz para o diretor, que vai se manter lá no Vasco, mesmo o Eurico saindo, e perguntei qual que é a situação. A situação do Guilherme é a mesma, né? Não vai mudar nada, ele vai continuar com a gente aqui, ele é jogador do Vasco, é federado pelo Vasco, então não vamos abrir mão dele, porque nessa mudança que teve, Rogério, do Eurico sair não sai, o treinador que foi aprovar, que aprovou o Guilherme, ele saiu, ele foi para o Flamengo. Então ele buscou alguns jogadores que estavam no Vasco e está levando para o Flamengo. Nessa situação que a gente se viu, meio assim, mas assim, graças a Deus, a situação lá no Vasco, o Vasco não abriu mão do Guilherme e a gente espera que ele seja um sucesso lá no Rio de Janeiro. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que será, principalmente com o apoio da família por perto, né, com o seu apoio, com a Elaine, com as irmãs, eu tenho dúvida nenhuma que o Guilherme é um bom garoto, né, a gente sabe que ainda falta muita coisa para ele poder alcançar esse sonho de se tornar um jogador de futebol, mas o simples fato de estar num clube com a grandeza do Vasco da Gama, com a estrutura que o Vasco da Gama tem, independente do Eurico Miranda, de quem estiver à frente do Vasco da Gama, o Vasco vai continuar sendo grande, disso não tem a menor dúvida, e o Guilherme, obviamente, vai fazer parte dessa história. Agora, curiosamente, Beto, uma pessoa que esteve jogando o Regional de Caratinga esse ano passado agora, que é o Jaider Moreira, né, o Jaider lá do Juping, que mora no Rio de Janeiro, tem negócios no Rio de Janeiro, é alguém que pode te ajudar bastante também nisso e demonstra boa vontade, porque ele é um homem do futebol, né? Ele é um homem do futebol, é um camarada que conhece muito os meandros do futebol, sabe como é que funciona, já está no Rio há muito tempo, é empresário de futebol e fora do futebol, então é alguém que também pode te dar um apoio muito bom lá, né? Um suporte bacana. Na verdade, Rogério, eu tive com o Jair em dezembro, lá em Pingo d'Água, a gente conversou umas 2 horas sobre isso, e ele ficou de me dar total apoio, não só para mim, mas para o Guilherme também no Rio. Então eu achei interessante porque, através do amigo em comum que a gente tem com o Sargento Pedro, que nos colocou frente a frente e participou da conversa, eu fiquei muito feliz, né, pelo que ele ofereceu para o Guilherme, a estrutura que ele ofereceu para o Guilherme lá, em apoio, em prol do Sargento Pedro, que nos ajudou. Então, assim, eu espero que o Jaider possa, tenho certeza que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, não só para mim, mas para o Guilherme e para o Sargento Pedro, para a gente ir lá e nos dar apoio, porque é um cara que eu notei nele que ele gosta muito do olho no olho, é um cara muito sério, muito correto, entendeu? Então isso foi importante, me passou segurança, porque tem pessoas que mexem no meio do futebol que não te olham nos olhos. E aí é complicado. É complicado. Ele não, ele me olhou de frente a frente, olhou nos olhos e, assim, tenho certeza que tudo que ele prometeu para nós ali vai ser cumprido. Bacana. Mas no próximo bloco eu vou querer saber de você se tem alguma contrapartida sua como grande técnico de futebol aqui em Caratinga, um compromisso seu mesmo que apalavrado para ser o comandante do Juping no Regional 2018.
Daqui a pouquinho você responde essa para mim aqui. Você é meu amigo, mas eu não vou aliviar não, vou na canela, claro que vou. A gente vai continuar o papo com o Beto aqui no próximo bloco e agora, ao encerrar esse bloco, quero fazer uma homenagem aqui ao grande goleiro Wagner, que faleceu no último final de semana. O Wagner, curiosamente, fez parte desse grande time do América, a gente vai colocar uma foto aí agora, né? O Wagner, ele fez parte desse grande time do América, está na história do América como um dos grandes goleiros da história do Leão do Asfalto, ao lado de Anísio, Painha, Caparaó, Marcinho, Elvio, César, Índio, né? Ele está ao lado desses grandes craques, faz parte da história do América e faleceu, vamos dizer, ainda um jovem senhor, né? Lamentavelmente vítima de um infarto. O Wagner, que também gostava de um pagodinho, tinha uma banda e, pelo que a gente foi informado, estava montando equipamento para uma apresentação quando ele sofreu um infarto e faleceu. A gente manda um abraço para os familiares do Wagner, que eu sei que moram em Caratinga também, né? Neste momento complicado, neste momento difícil. O futebol regional de Caratinga, o futebol amador, perde um dos grandes nomes de sua história. Nós que em 2017 já vimos alguns amigos do futebol irem embora, né? E a gente começa 2018 com essa pancada, né? Perdendo o Wagner, mas que a família receba o nosso abraço, o nosso conforto, que Deus possa abençoar a família nesse momento tão complicado. E o Wagner está na história do futebol de Caratinga para sempre, né? É um cara que marcou época, foi um baita goleiro, e o curioso é que não era nenhum gigante, né? Não era um cara grande, mas era um grande goleiro, né? Um cara espetacular, de uma personalidade enorme. E fica aqui o nosso abraço para os familiares do Wagner, né, para toda a família dele, para os amigos que jogaram com ele. E realmente vai fazer falta o grande Wagner de um tempo de glória do futebol de Caratinga. Então vai com Deus, goleirão, e que Papai do Céu te receba bem aí no céu, tá bom? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião. Primeiro Abrindo o Jogo de 2018 e recebendo o campeoníssimo Herbert Correia, o popular Beto, que está de partida para o Rio de Janeiro, onde vai acompanhar o filhão Guilherme lá nas categorias de base do Vasco da Gama. Eu quero, neste segundo bloco, além de cobrar do Beto aquela resposta sobre o Juping, mas falar um pouquinho da história do Beto como jogador, porque muita gente olha para o Beto e eu já fui perguntado sobre isso, né? Porque o Beto conhece muito de futebol, é o técnico mais vitorioso da nossa nova geração de futebol, né? E o Beto jogou bola, e eu posso falar porque eu joguei com ele, né? E jogava muito, era um baita zagueiro, tinha uma liderança nata. E primeiro você vai me responder sobre a questão do Juping, né? O Jaider, que é um empresário da bola,
é um camarada que conhece muito futebol, radicado no Rio de Janeiro já, pode abrir portas tanto para você quanto para o Guilherme. Ele te pediu uma contrapartida em relação ao Campeonato Regional 2018, para que você assuma o compromisso de dirigir o Juping, ou ele deixou isso nas entrelinhas? Rogério, na verdade, ele não foi direto, né? Como você está perguntando, deixou entre linhas. Mas a gente sabe que muita coisa é por vir, porque na festa que eu estava do Juping, talvez eles nem disputem mais o regional aqui em Caratinga. Sim, ele tem a intenção de jogar o futebol mineiro, né? Mineiro, ou se não, ir para Ipatinga também disputar, porque ele é mais próximo, né? Do que vir jogar aqui. Vem em Caratinga. Vem em Caratinga. Então a gente não sabe, mas como eu te falei, eu tenho um acordo, um carinho imenso pelo Limoeiro. Tá? As pessoas sabem disso, e a gente chama pelo Neném, uma pessoa que eu admiro bastante, tenho um respeito muito grande, enorme por ele. Então, assim, mas a primeira opção sempre é o Limoeiro. Se não entrar, tem as outras equipes que me convidam, já me chamaram, outras equipes me chamaram, mas, assim, é coisa que a gente tem que pensar lá na frente ainda, porque tá longe, né? Mas, assim, já houve até convites para o campeonato agora, que vai ter que começar agora em Apim, a Copa Rádio Clube, lá, e eu falei que não tinha como, porque eu estou de viagem, e eu tinha que estudar primeiro para poder vir para cá. E lógico que depois acontecendo outros campeonatos aí, e se tiver a oportunidade de vir receber o convite, a gente vai analisar bem, e a gente pode vir sim a Caratinga, chama no decorrer do ano. Bacana. Então agora vamos falar do Beto jogador, né? Para você que me perguntou outro dia, não lembro quem foi, mas o Beto jogou futebol? O Beto jogou bola? Jogou. E jogou muito, jogou pouco não. E vamos relembrar um pouco de um time que tá uma foto aqui, que faz parte do nosso estúdio, inclusive, do nosso painel. Eu tenho essa foto aqui, do Esplanada de 1994, né? No tempo que a gente estava tendo aí os campeonatos regionais barbantes e tal, mas ainda tinha times super fortes como a equipe do Cevale, que foi quem nos eliminou na semifinal desse ano de 94. E esse time do Esplanada de 1994 foi um time que foi usado a base campeã de júnior em 93, que nós estávamos juntos também. Foi campeão. Foi campeão de júnior quando o Zé Márcio comandou uma verdadeira seleção da cidade. E nessa foto aqui está eu, esse humilde apresentador que vos fala, meu amigo Lindolfo, na sequência aqui, o Lindolfão, o grande Lindolfo, baita zagueiro também, né? Intimidava não só pela cara feia, mas pela força física e pelo futebol que tinha. Meu amigo Angolinha, lá de Entre Folhas, né? Meu amigo Lourenço, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar, né, Beto? Zagueiraço Lourenço. Cristiano do Pagode, sabe tudo, cabeça de área clássico. Fernando Bocão, Ismael, um dos grandes goleiros que eu vi jogar. O Ronaldão, irmão dele, fazia parte da diretoria. Da diretoria também tinha o Mucrica e o Vanderlei. Embaixo o Niltinho, que foi campeão em 1982, no melhor Esplanada de todos os tempos para mim. O Niltinho já jogava naquele time de 82 e eu estava assistindo aquela final de 82 com ele sendo campeão. Eu tinha 8 anos e depois eu tive o prazer enorme de poder jogar com eles. Não é para qualquer um não, hein? E meu amigo Tom dispensa qualquer tipo de comentário, como um dos maiores atacantes que eu vi jogar e tive o prazer de jogar junto, fazia gol de tudo quanto é jeito. O Tom, no dia que ele estava mal no jogo, ele fazia 2, né? Quando ele estava em crise, ele fazia 2. Lambari, outro cracaço também. O Beto, né? Tinha o Beto e tinha o Tom, né? Os irmãos Beto e Tom, Tom e Beto. Juquinha. E esse último jogador que você me falou aqui outro dia, que lembrou o nome dele, você lembrou ainda ou você já esqueceu? Eu esqueci. Já esqueceu, né? Pois é, rapaz, você o encontrou entre folhas, né? Entre folhas. Eu não... É o Mucrica. Não, é o Mucrica, não. O Mucrica é o de boné vermelho. Boné vermelho. Esse último jogador aqui que eu esqueci, você falou que nessa campanha do Entre Folhas, porque ele e o Angolinha são de Entre Folhas. Entre Folhas. Né? E você até falou que ele chegou perto de você lá e tal, e conversou. E o único que eu não me recordo do nome. E ele era muito bom jogador e titular do time. Era canhotinho. Canhotinho, habilidoso e tal. E me desculpe, eu realmente não lembro o nome. Mas esse time do Esplanada, um timaço, né? E que deixou muita saudade num gramado ruim, num campo ruim. Então, quando você... o Beto jogou bola? Jogou e muito. Eu tive o prazer de jogar com ele. Beto, fala um pouquinho desse time aqui. Olha, esse time nessa época aí, Rogério, a gente estava no Democrata com o Nil,
né? A gente vinha pelo campeonato aí. Tava eu e o Pelé, nessa época, que hoje é o Pelézinho, né? Pelézinho. Que chama Pelézinho, chamava Pelé na época. A Pelézinho é gato, hein? Até hoje jogando. Que era um ponta direita na época nossa aí. Rápido pra caramba. Muito rápido, agora virou zagueiro. Assim, eu tive o prazer de jogar com grandes jogadores. Teve esse time do Esplanada aí, o time do Sport Regional. Teve o time de Júnior nosso. Que foi base pra esse, né? Que tinha o Solimar, que era um cracaço, até tive com ele essa semana. Sim, grande Solimar. Né? Aí que era o Julimar, o Júnior. O Jolimar, Júnior. Tinha o Andrezinho. Era um time que não tinha jeito de perder o Fuscão, campeonato, né? Tinha o Fuscão. Era um time que não tinha jeito de perder campeonato, né? Mas esse time também era fácil, mas porque se jogava, se olhava para um lado tinha o seu, olhava para o outro lado tinha o Lourenço. O time e era tinha o muito Lindolfo. O time era muito bom, né? O time era Não, muito o time bom. era- No gol você tinha o Ismael. Tanto que nós fomos eliminados na semifinal, sendo eliminados pelo Cevale, lá em Vajalégre, perdendo por 2-1. Depois de ter empatado em casa, perdendo por 2-1 pro Cevale lá. E o time do Cevale era a base de Ipatinga, né? Os caras profissionais. Foi e tal. tricampeão o time do Foi Cevale. tricampeão. Então nós fomos eliminados na semifinal pro Cevale lá. Agora, o outro time também, Beto, que eu tive o prazer de jogar com você, e é gostoso relembrar essas histórias, né? Foi o Dom Modesto, que era mais modesto do que esse Esplanada, campeão da Copa Oeste em 96, né? E esse time do Dom Modesto aqui, realmente um time muito bacana. Novamente a foto começa comigo na lateral direita. Rogério, Haroldo, goleiraço, o Sidney, né? Fernando Bocão, Didi, que é presidente do Caratinga, Anderson Neguin e Heraldo, que lateral era o Heraldo, hein? Brincadeira, né? Diego, né? Que hoje é vereador, meu amigo Hudson Beckenbauer, que brinca até hoje, o Tom, mais uma vez, e o Beto. Esse time aí nós demos uma sorte que o Jovino foi expulso. O Jovino foi eliminado do campeonato. Eliminado da competição. Foi eliminado do campeonato. Ele era o camisa 10 do time. time. E o time era muito lento por causa dele. isso. Que sempre soube jogar. Sempre joga com a bola no pé. Mas ele não contribuía muito na marcação, né? E eu com 22 anos, você com 21, o Tom, o time ameninado, só o Jovino que não contribuía. Quando ele saiu, eu não me lembro quem foi que realmente entrou na vaga dele, não foi se foi o Beckenbauer, né? Quem entrou direto na vaga dele, aí o time se tornou outro. E ganhamos de um time que era o Santa Efigênia na final lá no Beira-Rio, Era o no time ser Barras batida, né, Rogério? Era o time com Damiano, com Tetano, com Netinho, com Alex Coxinha, com Julinho. Julinho. Era o time, e era um time muito mais forte que o nosso. Tanto que depois, esse time foi campeão da Copa Distrital. Né? Nós ganhamos a Copa Oeste, vencendo lá no bairro das Graças. E o Santa Efigênia foi campeão na sequência da Distrital, porque era a seleção da cidade. Era um time com Damiano, com Tetano, com Julinho Preto, com Alex. Era um time espetacular. E era o favorito para essa final contra a gente. Né? E nós acabamos vencendo por 2-0 com 2 gols de de quem? Do Tom. O dia que estava mal ele fazia 2 gols. Então, são histórias que a gente está lembrando aqui agora. Ainda teve o Mineiro ainda. Ainda teve... O Mineiro de Santa Rita, que a gente jogou eu junto. não tenho foto desse time, mas teve o Campeonato Mineiro pelo Santa Rita. Eu não gosto muito de ficar falando de mim, mas eu vou falar do Beto. E eu falo de você. E por sorte, eu estava com ele. Eu falo de você. O Mineiro de 94 também foi espetacular, né, Beto? Era um time que... era a primeira vez que o Santa Rita entrava numa competição, né, desse nível, né, com a categoria de base. Depois jogou em 95 também, que você acha que jogou também. Joguei. Eu não, porque era meu último ano. Mas o primeiro ano foi em 1994. E um time que tinha Adrilei, um goleiro de Ipanema, eu, lateral direito, às vezes revezava com o Fuscão, que era muito bom lateral também. Eu, Lourenço. Você, Lourenço e André Damasceno. Andrezinho. Andrezinho. Tinha o Juquinha. Juquinha era brincadeira. O Juquinha dava vontade de aplaudir quando ele começava a driblar os outros, né? Tinha o Tuquinha. Juquinha, o Tuquinha. Tinha o Léo. Tinha o Oswaldo lá de Ipanema também. O Léo. O Maxwell de Valadares também chegou a jogar com a gente. O Chico, goleiro, lembra do Chico? Chico, goleiro, lá na frente a gente tinha o Tom, né? Tinha o Chiquinho que era... Que hoje tem em Portugal. O Chiquinho que hoje tem em Portugal. Então esse time bateu 2-0 o Social de Fabriciano, lá no Lizense, em Fabriciano, no sábado à noite, dando um chocolate nos caras. Esse time que era dirigido pelo grande Carlinhos Careca. Né? Meu professor. Grande Carlinhos Careca, que eu tive o prazer de trabalhar e aprender muito com ele. Então, assim, eu não gosto de falar muito de mim, porque, na verdade, eu joguei bem menos que o Beto, o Tom, mas eu tive o prazer e a sorte de fazer parte do mesmo time que esses caras.
Então, ninguém cai de paraquedas no futebol, né, Beto? Ou o cara fala de futebol, ou trabalha no futebol, ou é técnico de futebol. Alguma ligação com o futebol ele tem, né? Ninguém acorda pela manhã e fala assim, opa, hoje eu sei tudo sobre futebol. Não funciona assim, né? O cara tem que ter uma história no futebol, né? Nem pode, porque a gente vê muitas pessoas, mas eu nunca joguei futebol, nunca chutei uma bola. O cara estudou, o cara procurou. Exatamente. O cara ele não caiu de paraquedas. O cara começou lá embaixo como assistente, ou como olheiro, alguma coisa de futebol. Ele começou ali, foi estudando. Que seja roupeiro, assistindo o jogo, tudo, ele aprendeu alguma coisa. É porque no dia a dia você vê, assim, eu, por exemplo, quando eu me tornei treinador, isso lá em 2005, lá no Esplanado, não foi assim que eu vou ser treinador, achei que era futebol. Não, a gente entrou, a gente foi estudando, não conseguiu os títulos ali naquela época, a gente deu uma parada, estudou bastante, aí voltamos em 2011, em 2011 a gente deu eu fiquei 3 ou 4 anos parado. Aí em 2011 para cá a gente começou a mexer com o futebol como treinador e foram, de 2011 para cá, são 11 títulos, né, como campeão e algum como vice. Eu costumo dizer, Rogério, que as pessoas dão muito valor para quem é campeão, mas eu acho que eu aprendi muito mais com as derrotas do que com as vitórias, porque as vitórias elas mascaram os erros, as falhas. E quando eu errei lá atrás, para mim poder chegar a ser campeão agora, eu tive que lembrar. Eu errei nisso. Então foi uma coisa que eu até comentei com o Mariano, que eu só consegui vencer a equipe do Bom Jesus o ano passado, na final do 2-1, porque lá em 2011 eu errei. E eu lembrei disso no jogo. E as pessoas têm até vergonha de falar, porque não. Em 2011 eu errei, o número perdeu o jogo lá, aí vemos que ganhamos aqui e perdemos nos pênaltis. Mas aí a gente pôde fazer. Porque futebol, ninguém lembra que chama quem perde, só lembra quem ganha. Isso faz parte da vida do ser humano, é assim. Então a gente aprendeu que a derrota tem que ensinar mesmo, a pessoa tem que lembrar que perdeu e ver o motivo que chama porque perdeu. Porque senão fica muito fácil, você perde ou ganha. E quando eu aprendi que quando eu ganho também, eu tenho que ver falhas. Por exemplo, no jogo contra o Esplanado ano passado, no jogo em casa, eu sei onde eu errei. E quando eu fui jogar contra a Grota, eu sabia que eu tinha que jogar por uma bola, porque eu não tinha um homem de área para jogar. Então eu joguei da forma que as peças que eu tinha. Se fosse quando eu comecei, vamos jogar aberto, vamos jogar direito. Não. A gente passa a aprender. E eu fui um treinador que sempre que chama as equipes que eu treinei, uma coisa que eu preservei foi o seguinte, é manter a posse de bola, ter a posse de bola. E porque a minha defesa, na maioria das vezes, sempre foi a menos vazada da competição. Porque eu tinha a posse de bola na frente. Então os meus zagueiros... A pressão era mínima. Era mínima. Então, quer dizer, eu aprendi isso e deu certo. E graças a Deus a gente espera que possa continuar por muito tempo. Bacana. Foi bom relembrar com o Beto aqui essas aventuras nossas pelo futebol. Hoje eu não jogo mais há algum tempo. O Beto Mas teve aqui, Rogério, não sei se o tempo dá, aquela Entre Folhas com o Lindolfo, você lembra? Ah, rapaz, boa lembrança também dá. Vamos lembrar dessa aí. Aquela lá Entre Folhas. Fomos campeões bailados, né? Eu não me recordo o ano, mas não vou me recordar o ano. Mas a nossa panela, vamos dizer assim, foi convidada para poder fichar no Bailados, que era um time de Entre Folhas, para a Copa lá de Entre Folhas, não é isso? A competição regional de Entre Folhas. E foi a mesma panela. Eu, Beto, Lindolfo, Heraldo, Fernando Bocão, o André, né? E foi a mesma panela. Eu não me lembro quem foi o técnico. Foi o Zé Márcio. Zé Márcio? Exatamente. E foi a mesma panela. E lá Entre Folhas também, só para não perder o costume, nós fomos campeão também. Né? Fomos campeões também. E eu me lembro de jogos apertados, pegados. O campo lá ainda tinha uma cerca, parece que era de bambu. E assim... o clima do futebol jogado na zona rural é muito, né, muito forte, né? Muito pegado, né? Muito pegado. Pressão. E nós temos algumas histórias que nós não podemos contar no ar, né? Porque hoje está todo mundo casado, com família e tudo mais. Mas foi bacana, foi bom. E você tem alguma história do Lindolfão aí para você poder lembrar? O Lindolfão teve um jogo lá Entre Folhas, deu uma briga. Ele passou uma faixa na cabeça, passou num portãozinho que não passava só de lado. E passou, pediu pro cara que ia passar, que ele tava morrendo, ele caiu pro chão afora. O Zé Márcio foi, buscou ele, botou dentro do fusquinho do Zé Márcio, que é fusquinho que o Zé Márcio tinha, colocou e foi embora. Aí começamos a rir, assim, nossa senhora. Isso porque o Lindolfo era
o maior negão do time. Quando o bicho começou a pegar, o primeiro a correr foi o Lindolfo. O Lindolfo não é figuraça, não é amigo. E assim, eu me lembro que a cerca de bambu sumiu, né? Sumiu. Ela foi parar na mão da torcida que ia dar bambuzada. O Lindolfo não foi, porque ele realmente achou fora. Boas lembranças do futebol e a gente se recorda muito disso. E uma das vantagens do futebol são as amizades que você faz e as histórias que você tem para contar. Eu me preocupo muito com isso. E a gente não precisa de inventar história, porque a gente realmente tem história para contar. Então isso é muito gostoso, muito bacana. Você poder reencontrar um amigo como o Beto depois de tanto tempo, vibrar com o sucesso dele, do filho e da família, né? E a gente vê que as coisas aconteceram para todo mundo e isso eu fico muito feliz. Ninguém precisa de ficar milionário para ser feliz. Basta você ter motivos para ser feliz. E eu tenho certeza que o Beto tem e vai ter muitos ainda nessa nova empreitada lá no Rio com o Guilherme. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. Gravando. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para continuar essa resenha bacana, essa resenha gostosa aqui com meu amigo Herbert Correia, falando da ida dele para o Rio de Janeiro para acompanhar o filho Guilherme e relembrando também, obviamente, histórias do futebol de muito tempo, né, que a gente teve a oportunidade de jogar junto em algumas equipes, de ser campeão, de perder, de ganhar. Mas o mais legal são as histórias que ficam, né, Beto? Eu acho que isso não tem preço, né? As histórias que são bacanas, porque... E nem tudo pode ser contado, né, Rogério? E nem tudo pode ser contado, obviamente, né? Como eu falei, que hoje está todo mundo casado, pai de família, sério, então não dá para poder contar todas as histórias, né? Mas algumas a gente fica com a língua pinicando de vontade de contar, principalmente quando é dos outros. Com certeza. Beto, a verdade é o seguinte, cara, existe a possibilidade de você mesmo estando no Rio de Janeiro, a gente falou aqui do Juping, mas você falou do compromisso afetivo que você tem com o Limoeiro. O Limoeiro entrando no Campeonato Regional de 2018, o mesmo Beto no Rio de Janeiro, dá para assumir esse compromisso com o Neném? Com certeza. Eu conversei isso aí com o Mariano algumas vezes, né? E o serviço que a gente vai ter no Rio hoje, ele dá para conciliar as duas coisas, a não ser no dia de amanhã, né? Como eu te falei, se a gente for trabalhar no Vasco, né, como auxiliar técnico lá como foi me chama da categoria de base, aí fica meio difícil. Mas hoje, pelo que a gente vai ter no Rio, sim. Então a gente espera que, como eu te falei, é uma coisa assim que a gente, eu não quero criar expectativa em mim mesmo, porque a gente fica com expectativa de vir, de não vir e tal, porque a gente tem raízes aqui. Minha mãe, o que está me deixando mais chateado nessa ida para o Rio é a mamãe. É a mamãe. Porque o Tom já não mora aqui, né? Não mora aqui. O Tom já mora em Ouro Preto, né? E o que mais está me deixando triste é ir, ela ficando, né? Mas sei que sempre que der um
um jeitinho, a gente vai dar um pulinho em Caratinga, ficar um final de semana aí, porque a gente não pode também deixar, eu costumo dizer, a pessoa mais importante na minha vida, que é a minha mãe, né? A pessoa que me deu essa estrutura familiar, o homem que eu sou hoje, graças à minha mãe, eu não posso deixar ela aqui, né, e não vir em Caratinga, só ficar por telefone. Sem dúvida. Então a gente tem que acompanhar, porque a vida é tão curta, né, Rogério? Sim. A vida é tão curta e a gente tem que aproveitar os momentos bons, com os filhos, com os amigos, e com a mãe, com a esposa. A gente tem que estar sempre junto ali, para que a gente... É uma coisa sincera, uma coisa muito simples, igual, por exemplo, essa semana agora eu conversei com o Cabecinha, conversei com o Daniel, o Gil está indo embora de novo, o Márcio Gabriel, os amigos, o Lucas, as pessoas que a gente tem um carinho, um respeito muito grande por eles têm pela gente, e eu acredito que as pessoas, os meus amigos mesmos, as pessoas que gostam de mim, gostam da minha família, acho que estão torcendo muito pelo meu sucesso, pelo sucesso que se chama do Guilherme, principalmente, mas a gente não vai deixar de vir a Caratinga, se surgir a oportunidade, seja no Limoeiro, se o Limoeiro não entrar, como se for no Jupinga ou qualquer outra equipe, se eu tiver a oportunidade de vir, com certeza eu vou abraçar a causa aqui. Não, eu tenho certeza absoluta disso, né? Você está indo viver no Rio de Janeiro em função do que aconteceu, do convite, do sucesso do seu filho, mas as raízes a gente mantém, né? As raízes, os amigos, a sua mãe está ficando, então acho que isso tudo conta e conta bastante. E a gente te deseja realmente todo o sucesso do mundo, Beto, porque a amizade que a gente tem de longa data, né? A gente tem muita história junto no futebol, a gente se conhece há muito tempo e tem um respeito mútuo, né? Eu gostaria muito que o Tom tivesse aqui, porque é outro cara que eu tenho um respeito, um carinho enorme por tudo que ele representa na minha história no futebol, desde lá do começo. Então é um cara que eu aprendi a admirar quando joguei contra e mais ainda quando joguei a favor. Então eu acho muito bacana essa amizade que o futebol faz com que a gente tenha. E hoje em dia, eu não sei mais até que ponto, porque eu não convivo mais no ambiente do vestiário, eu não sei como é que são as relações hoje do jogador, mesmo no amador, essa relação, você que continua vivenciando um ambiente de vestiário ali, pode falar melhor do que eu. Eu não vivencio o ambiente de vestiário mais, então eu não sei como é que está hoje em dia essa amizade, se ela é sincera, até que ponto, porque o dinheiro entrou no futebol amador também de uma maneira mais efetiva, e no nosso tempo, você lembrava bem aqui, né? A gente ia lá, tinha resenha depois do jogo, aquela coisa toda, mas quando ganhava alguma coisa era muito, pode nem se comparar, o que a gente recebia naquela época não se compara ao que um jogador reserva hoje ganha no regional aqui em Caratinga, né? Então essa ligação, essa amizade da nossa época é o que ficou, né? Você acha que o futebol de hoje, né, o ambiente de vestiário é igual que era antes ou mudou bastante, Beto? Rogério, eu estava conversando com o Mariano essa semana, 2 semanas atrás, aí, ela dizendo que a gente tem um grupo do Limoeiro até hoje de 2016, fazer quase... tá todo mundo ali que jogou, a gente perdeu o campeonato em 2016, mas o grupo continua. E eu pude sentir esse ano agora, no ano passado, na equipe do Entre Folhas, que o dinheiro é importante, mas a amizade, ela é mais importante ainda. Porque eu formei uma equipe ali no chamando Entre Folhas, que mais foi pela amizade comigo, pelo respeito, pela amizade mesmo, carinho. Pela oportunidade de ser campeão e tal, do que pelo dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, eles não estariam comigo ali. Entendeu? E é fantástico, o Cabecinha, o Daniel, o Lucas, o próprio Canibal, que começou comigo em 2016, o Danilo, o Marlon também, o Fred, aí você vê o Márcio Gabriel, né, um grande jogador, o Gil, o Gustavo, o próprio Vitor, pessoas que a gente viu que a amizade é mais importante, igual o Michelzinho lá do Chino Revés, né, viu que a amizade é importante, jogador que poderia ganhar aí 300, 350, foi ganhar 100, 150 com a gente lá. Quer dizer, o dinheiro é bom? Mas eles viram também que a amizade, ela vale mais do que qualquer dinheiro também. Até porque no amador, ninguém fica rico jogando futebol no amador, gente. Isso eu costumo dizer muito para os jogadores. Às vezes o cara abre mão, por exemplo, de participar de um grupo com chance de ser campeão, de criar esse vínculo todo, por conta de 50, 100 reais a mais, né?
sendo que daqui a 20, 25 anos, como é o caso eu e do Beto, o cara não vai saber mais o que ele fez com aqueles R$100 a mais. E de repente não vai ter as histórias que nós temos para poder contar, né, Beto? As lembranças. E só por falar em lembrança, o nome do jogador que está com a gente no Esplanada é o Merica. Merica. Não é isso? Merica. O Beto lembrou aqui. Eu sinceramente não lembrava. Um canhotinho habilidoso, né? E eu me lembro que nesse time do Esplanada de 94 veio ele e o Angolinha. Ele e o Angolinha vieram lá de Entre Folhas, né? E foi na mesma época que nós vencemos a competição lá com Bailados. E os dois de Entre Folhas, muito bons jogadores, né? O Angolinha jogou muito mais tempo depois, o Merica eu vi muito pouco e, para te falar a verdade, não vi mais, né? O Merica, e também fez parte da nossa história ali nesse belo time do Esplanada de 94, que não é, obviamente, o maior Esplanada que existiu na história, porque nós tivemos a Esplanada de 82 campeão, 2002 campeão, né? Então esse time não chegou a ser campeão, mas era um belo time também, né? E assim como outros grandes times que o Esplanada já teve. Então, só para registrar aqui, Merica é o nome do último ali da foto, que eu não lembrava, e o Beto também teve que puxar pela memória depois e pelo WhatsApp também que eu vi. Betão, sucesso, cara, todo sucesso do mundo para você lá no Rio de Janeiro, para o Guilherme. Eu sei que ele tem muita qualidade, é talento, né? E não é só isso que vai fazer dele um jogador de futebol. A estrutura familiar, o exemplo de pai, o exemplo de família, eu acho que isso tudo vai ajudar muito, mas principalmente eu acho que o ambiente familiar vai ajudar muito a carreira do Guilherme. Com certeza, Rogério, eu acho que é o principal, é o que você falou, às vezes tem muito talento, mas quando você olha para trás, tem um jogador que fica para trás por falta de estrutura familiar. E é o principal, é o apoio de pai, de mãe, de irmão. Então a gente, assim, como falei para minha mãe essa semana passada, mãe, eu estou indo com o coração partido, mas você pode ter certeza que a senhora faria o mesmo por mim, se tivesse condição. Sem dúvida. Na época. Sem dúvida. Então é uma oportunidade que eu estou tendo, eu vou agarrar e vou, se o Guilherme de amanhã não conseguir ser jogador, mas pelo menos homem ele vai ser. Sem dúvida. E vai lembrar assim, pô, meu pai fez tudo por mim. Meu pai fez o que deveria ter feito. Não deu certo, não deu, vamos voltar. Vai seguir a carreira dele, se for a Camila, a Letícia, vai seguir. Mas pelo menos um apoio, a estrutura familiar ele vai ter. Bacana demais na conta. Betão, sucesso para você. Obrigado, amigo. Né? Dá um abraço no Tom. Vai ter agora uma despedida do Beto lá no Arena, né, Beto? Isso. Na Arena, estamos marcando presença lá, né? Vai ser a oportunidade de reencontrar alguns amigos que a gente fez no futebol também, né? E é muito bacana isso, eu tenho certeza que é aquilo que você disse, se o Guilherme não se tornar um jogador de futebol, ele não escapa de ser um grande homem, com porque certeza. Ele tem ótimo exemplo dentro de casa. Valeu? Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso Abrindo o Jogo, o primeiro do ano. Se Deus quiser, a gente volta na próxima semana com mais um Abrindo o Jogo. Nós vamos ter vários assuntos ao longo da temporada para poder falar, né, para discutir, para debater. Vamos receber muita gente legal aqui, gente que fez sucesso, vamos receber muita gente bacana aqui e sem dúvida nenhuma o futebol vai continuar sendo um dos grandes assuntos aqui do nosso Abrindo o Jogo, mas outros esportes também, né, artes marciais, o ciclismo, o atletismo, o voleibol, a peteca, vai estar também aqui no nosso Abrindo o Jogo e eu conto com a sua audiência e um 2018 de muito sucesso para todos nós, se Deus quiser. Até semana que vem. Aquele abraço.